celebrado também o Dia Nacional de Alerta ao Câncer de Cabeça, Tronco e Pescoço. Na verdade, é importante que haja também informação à população com relação a prevenções e diagnóstico. Confira. Não existem programas de rastreamento definidos na nossa população, mas o aconselhamento é que os indivíduos que sintam uma feridinha na boca, uma alteração da voz ou alguma dor na região da garganta, que procurem serviços médicos. Além disso, os dentistas são muito importantes, porque muitas vezes uma avaliação odontológica, o dentista capacitado consegue identificar uma lesão suspeita. Em termos de prevenção para indivíduos saudáveis, o maior conselho é o abandono radical do fumo e o consumo moderado de bebida, particularmente as bebidas destiladas. Existe uma controvérsia se a vacinação para o HPV pode diminuir a chance de câncer de cabeça e pescoço, baseado nos dados de câncer de colo de útero, mas nós não temos ainda nenhuma evidência que a vacinação para homens e mulheres para o HPV possa diminuir a chance de câncer de cabeça e pescoço. Então, por hora, a prevenção basicamente é uma mudança no estilo de vida, abolindo o cigarro e diminuindo o consumo de bebidas alcoólicas. E para aqueles indivíduos com lesões pré-malignas, como por exemplo a eritroplasia e a leucoplasia, um tratamento adequado e agressivo para evitar que essas lesões se transformem numa lesão maligna no futuro. Mensagem importante. O presidente da Câmara Municipal de Marília, Wilson Damasceno, autorizou a compra de um carro 0 quilômetro pelo Legislativo para a presidência da própria Câmara. Valor R$100 mil. E atenção, deste dia 27 é o dia do motociclista. Por que tantos e tantos acidentes envolvendo motos e seus condutores? Mesma realidade em Marília, a média 30 acidentes com motos por dia. Neste ano já temos quase 20 mortes em acidentes de trânsito, a maioria o condutor da moto ou seu acompanhante, ou às vezes até os dois ao mesmo tempo. É a triste realidade. O nosso convidado especial para falar sobre essa questão, especialista em trânsito, Nonato. Fazendo a apresentação. Nonato, quem é Nonato, especialista em trânsito? Você se apresenta. Bom, Rubens Aldeir Flores Nonato, autor do programa Primeiro Passo Educação desde 2005, realizando trabalhos, aulas e palestras em diversas situações do estado de São Paulo e ainda no estado do Paraná, já tendo realizado 330 palestras de título voluntário e outras tantas a título comercial. Bem, no dia do motociclista, por que no Brasil tanta violência com as motos, Nonato? Bom, é uma tendência o aumento da frota de moto, tendo em vista aí o alto custo do transporte coletivo, bem como as dificuldades de estacionamento nas áreas urbanas, não só em Marília, mas como em todo o país. Este aumento de moto também vem ocasionando inúmeros acidentes, tendo em vista que o jovem, muitas vezes aí com 18 anos e algumas horas, já se adequam à primeira habilitação e saem lá com seu documento categoria A para um transporte individual ou bem também aos seus familiares. E nesse caso específico, muitos deles acreditam que trânsito é deslocamento. E, infelizmente também, trânsito é educação. E o nosso nível educacional da pré-escola até o ensino médio deixa a desejar. E esquecem que trânsito é física, primeira, segunda e terceira lei de Newton. E quando saem em deslocamento, por muitas vezes aí não tendo o conhecimento relacionado a esse tema, acabam se envolvendo em acidentes. Agora, a imprudência prevalece, principalmente excesso de velocidade. É uma realidade. Com certeza. E a irresponsabilidade também vem até do órgão público, tendo em vista aí que 99% dos condutores não conhecem o Código de Trânsito, seu capítulo 3º, artigo 26 ao 67, que são as normas gerais de circulação e conduta, em que lá, se o cidadão tivesse um pleno conhecimento, possivelmente os acidentes seriam bem reduzidos, tendo em vista que, infelizmente, colocam a sua vida em primeiro plano no deslocamento
e esquecem por muitas vezes a sua segurança viária. Na sua opinião, a formação é a adequada? Na realidade, a formação também deixa a desejar, mas não por culpa das autoescolas, mas pelo sistema educacional de um contexto geral. Se estamos em 9º lugar no país aí, com relação ao mundo em analfabetos letrados, imagine ao trânsito, que por muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é trânsito. Acredita que trânsito é deslocamento, e trânsito não é isso, trânsito é física. Quando você pensa nas penalidades, nós temos aí também uma falta de fiscalização, muitas vezes aí condutores aí que deixam a desejar cometendo infrações, acabam também sendo plausivelmente aí favorecidos por falta de fiscalização. E entre outros contextos aí também na área educacional, o artigo 74 ao 79 do Código de Trânsito, da Lei 9.503/97, fala em educação de trânsito da pré-escola até o ensino médio. Cadê essa educação? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93, 94, 96, traz lá nos seus artigos também situações educacionais de trânsito. Cadê? Então nós ficamos aí a desejar, e, infelizmente, as autoescolas, em tempo recorde, o aluno chega lá para ter seu documento CNH, categoria A ou B, e eles passam por um pequeno teste e acabam tendo seu documento. Bem, neste dia 27 também é o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Há uma ligação direta com toda essa violência no trânsito, não, Nonato? Na realidade, estamos aí envolvidos também com a NBR 14280, que fala lá do acidente itinerante. Por muitas vezes aí nós temos situações de pessoas que utilizam, por exemplo, o transporte coletivo. Geralmente ele sai 1 hora antes para pegar o ônibus para ir ao trabalho. Completou 18 anos, ele já vai lá para a sua moto e ele quer sair com 10 minutos para chegar no trabalho, no local de trabalho. O que acontece com isso? Acabam esquecendo do artigo 61, que fala das velocidades das vias no município, arterial, coletora lá e etc. No caso específico, nós não temos em Marília nenhuma via que poderia ser andar a 80 km por hora, mas por muitas vezes nós notamos aí condutores com motos, infelizmente, em uma velocidade quase igual a essa. O que pode acontecer? Um acidente de trânsito. E para cada 100 acidentes de trânsito em que o motociclista está a uma velocidade acima de 70 por hora, nós teremos fatalmente aí quase que 70 motociclistas indo a óbito. E outros tantos ficando deficientes aí permanente e deixando também o mercado de trabalho. Uma questão importante, a infraestrutura, desde sinalização, como também a operação tapa-buracos e recapeamento, tanto nas cidades, é o caso de Marília, como nas rodovias. Nonato comenta. Na realidade, nós temos um outro fator aí relacionado a essas situações. Por muitas vezes aí notamos aí sinalização errada, por falta de material adequado, material de péssima qualidade, placas encobertas e etc. Nós temos aí o motociclista ou bem como motorista profissional, categoria D e E, que transportam produtos aí nas nossas rodovias, não tendo lugar nem para parar, para troca de um pneu ou uma manutenção rápida lá, no caso específico de uma pane mecânica, nem como sinalizar. O que também deixa a desejar. As nossas rodovias planejadas lá na década de 50, elas estão aí deixando a desejar também, tendo em vista o tamanho dos veículos. Naquela época os caminhões aí no máximo eram de 12 metros, hoje nós temos caminhões com 30 metros aí, com 9 eixos transitando e com uma péssima situação de rodovias. Isso tudo tende também a aumentar o número de vítimas e dos acidentes de trânsito no nosso país. Bem, no dia do motociclista, na semana do motorista, seu comentário final. Por que tanta violência no trânsito e como melhorar esse quadro, Nonato? Em primeiro lugar, nós temos no trânsito aí uma situação de conflito de uma forma geral, todo mundo tendo pressa, todo mundo querendo chegar antes e infelizmente muitos ficando pelo caminho. Hoje nós teremos aí em torno de 144 pessoas que vão a óbito e serão sepultadas amanhã, uma média diária aí em um nosso país chamado Brasil, em que nada é feito na área educacional. Quando você tenta fazer algum trabalho educacional, por muitas vezes somos barrados. E na Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro, que nós temos lá uma situação da Lei 9.503, aparecem as pessoas bem intencionadas em trânsito, porém muito pouco sabem o que é de trânsito e por muitas vezes também deixam a desejar. Infelizmente também a população não busca o conhecimento e por muitas vezes a sua primeira habilitação, tendo ela em mãos, trocam
no tempo lá após um ano e nunca mais nem nada sobre trânsito. Infelizmente, a área educacional no nosso país, no meu ponto de vista como educador de trânsito, seria uma das formas primordiais para a redução dos acidentes, bem como da liberação das vagas hospitalares. Teremos lá todos os dias lotado vítima de acidente de trânsito. É uma guerra diária. Muito bem. Obrigado, Rubens Nonato, especialista em trânsito, nosso convidado especial nesse dia do motociclista. Mais destaques: Polícia Federal volta a emitir passaportes. Prêmio da Mega Sena acumulado pela 10ª vez consecutiva. 105 milhões, atenção, no próximo sábado. Ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Bendini, o homem de Paraguaçu Paulista, é preso na Operação Lava Jato sob acusação de corrupção. Reprovação do governo Temer chega a 70%. Ex-lateral da seleção brasileira, Perivaldo, na década de 80, morre aos 64 anos, vítima de pneumonia. Pedagogia: número de estudantes à distância superando o de cursos presenciais. E nesse Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, é claro que a gente tem que destacar também o assunto. Afinal de contas, o Brasil é um campeão mundial negativamente também nessa questão. Bom, o dia 27 de julho foi instituído a fim de se lembrar a importância da prevenção dos acidentes de trabalho dentro das empresas. Não só o dia 27, mas a prevenção de acidente de trabalho deve ser lembrada a todos os momentos. A gente se preocupa tanto com segurança, a gente faz seguro de casa, seguro de carro, e a nossa própria segurança, às vezes, ela é esquecida. As pessoas, elas ainda, de forma geral, ainda não conseguiu criar uma cultura de prevenção. Então, existem esses profissionais do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, onde são incluídos enfermeiros, médicos, técnicos em segurança do trabalho, para estar junto das empresas, lembrando os funcionários que existe o risco, que a atividade que ele exerce dentro da empresa é passível de risco, e a pessoa às vezes está tão focada na atividade que ela acaba esquecendo, ela acaba ignorando os riscos existentes na sua atividade. Então o dia 27 de julho ele está aí para reforçar as pessoas a ter essa consciência de prevenção, para que as pessoas lembrem que além da atividade dela em si, ela tem que cuidar também da saúde. Num hospital como o nosso, existem várias atividades, não só médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos de proteção individual, né, que são os EPIs. Para a área de construção civil que a gente tem dentro do hospital de base, existem alguns, aqui a gente tem só alguns, não tem todos, mas, por exemplo, a gente tem o calçado de segurança, capacete, o creme protetor ou bloqueador solar. Então, esses equipamentos, todos eles são utilizados dentro do hospital de base. Existem vários outros equipamentos para a área de construção civil, basicamente são esses aqui. Para a área de enfermagem e a área médica, a gente tem as luvas de procedimento, o calçado de segurança, que é uma das exigências da NR32, protetor facial, que é utilizado para proteção da face, o óculos de proteção. Esses dois aqui, eles são para respingos, para gotículas, partículas. O calçado é para proteção também para material biológico, assim como a luva. Então, essa é a importância dos equipamentos de proteção individual. Existem várias maneiras de fazer a prevenção dos acidentes de trabalho, né? A mais comum e que a gente mais conhece é a utilização dos equipamentos de proteção individual. Além desses, existem os equipamentos de proteção coletiva e existem também as normas administrativas internas das empresas, onde eu tenho um funcionário que ele ou sofreu algum tipo de lesão ou tem algum problema que ele não pode continuar naquele setor, esse funcionário é remanejado para outros setores onde não vai mais haver aquele risco que ele não pode mais estar exposto.
Outra situação importante dentro da área hospitalar é a implementação desde 2005 da NR32. Além do uso de proteção individual, a NR32 ela exige também que é proibido o uso de adorno, né? Que são adorno? Brinco, pulseira, anel, aliança, colar, cachecol. Todos esses apetrechos, eles, de acordo com a NR32, eles são proibidos dentro da área hospitalar. Existem duas situações de acordo com a proibição. Uma delas é para evitar a contaminação, porque às vezes a pessoa vem trabalhar, ela vem da sua casa com brinco, pulseira, aliança, anel, colar. O que pode acontecer? A pessoa, no decorrer da sua atividade, ela pode levar a mão, pegar, tirar o brinco, tirar a pulseira e levar a contaminação para sua casa. Outra situação, por exemplo, a pessoa trabalhar de gravata, pode acontecer acidente grave na utilização de gravata dentro da área hospitalar. Porque, de repente, tem um paciente que ele está desorientado e você vai prestar os serviços naquele paciente, ele pode puxar a sua gravata, pode causar um acidente. No caso de aliança, você pode estar levando e trazendo contaminação. Então, são todos esses apetrechos, todos esses adornos, eles são proibidos de acordo com a NR32. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.